Este é um último aviso, e você não deve tratá-lo levianamente. Nesta mesma hora, o meu espírito, o do Deus vivo, está puxando você para um momento de peso eterno. Alguém próximo a você, alguém que você ama, alguém cujo nome repousa frequentemente em seus pensamentos, está à beira de um penhasco invisível. Há um perigo iminente sobre sua vida, um espírito de morte prematura se aproxima, e o inimigo acredita que já venceu. Mas o que ele não considerou é isto: eu o escolhi. Eu o designei como aquele que ficará na brecha. Sua obediência neste momento, sua intercessão em meu nome, carrega o poder de reverter o decreto e preservar essa vida. Não descarte o que está ouvindo. Não adie, dizendo a si mesmo que orará mais tarde. Esta é uma janela de tempo limitada, e a hesitação abre ainda mais a porta para o ataque inimigo. Você pode não ter percebido, mas mesmo nas pequenas perturbações que viu, atrasos estranhos, doenças incomuns, palavras de desespero proferidas sobre elas, tenho sinalizado para você, apontando seu espírito para a batalha espiritual invisível que se trava. Tenho insistido com você, sussurrando na voz de Deus, mas agora venho com clareza, com força, com urgência, porque a hora é tardia. Você não está ouvindo isso por acaso. A cada segundo que você permanece aqui, meu espírito alinha seu coração com a missão do céu. Se você se afastar agora, carregará o peso de saber que desviou o olhar quando um destino estava em jogo. Mas se você permanecer até o final desta mensagem, se me permitir abrir seus olhos para os planos ocultos revelados, eu não apenas lhe mostrarei a armadilha do inimigo, mas colocarei em suas mãos a autoridade, em nome de Jesus, para quebrá-la. Você verá como um único ato de oração imediata se torna a muralha de fogo que protege seu ente querido. Não se trata apenas deles. Trata-se de você alcançar um nível maior de fé e obediência. Você já orou antes, sim, mas agora peço que ore com fervor, com revelação, com todo o apoio do céu. O próprio Espírito Santo acenderá um fogo interior em você enquanto ouve. Você já sente o peso no coração? Esse é o meu fardo pressionando você. Você sente o tremor do seu espírito? Esse é o chamado para se levantar, para responder, para agir antes que seja tarde demais. Fique comigo até o final desta palavra. Cada minuto traz consigo uma nova camada de revelação, uma nova revelação do que o inimigo pôs em movimento. E a cada revelação, eu lhe darei a estratégia para combatê-la. Se você partir, sairá meio preparado. Mas se permanecer, sairá revestido de proteção divina, carregando uma arma de intercessão profética que as forças das trevas não podem resistir. Isto não é entretenimento. Isto é vida ou morte. As armadilhas do inimigo são reais, mas também o é a minha promessa de aliança de proteção familiar e a recompensa pela obediência. O tempo é curto, mas a promessa é certa. Você permanecerá? Você ouvirá o final desta mensagem? Por aquele que você ama, pela preservação de sua vida, eu digo novamente, permaneça até o fim. Filha, preciso abrir mais os seus olhos agora. Você sentiu a inquietação em seu espírito, mas não compreendeu completamente a sua profundidade. Houve um peso no coração, um peso inabalável pressionando você durante a noite, momentos em que você não conseguia explicar as lágrimas repentinas, a preocupação aguda ou o medo estranho que a visitava sem aviso. Essas não eram emoções aleatórias, eram os sinais do céu, minha maneira de alertá-la de que há um perigo iminente ameaçando alguém que lhe pertence. Você notou as sombras disso. O telefonema que quase chegou, mas foi interrompido. A doença repentina que não fazia sentido. As escolhas imprudentes que alguém que você ama tem feito, como se estivesse com os olhos vendados, caminhando para a destruição. Mesmo em seu silêncio,
você discerniu uma guerra invisível em curso. Isso porque as armadilhas inimigas foram cuidadosamente armadas. O adversário estuda os padrões da vida e, quando vê fraqueza, quando sente cansaço, age rapidamente para liberar sua estratégia demoníaca. Ele é astuto, implacável e deseja nada menos do que roubar, matar e destruir. Mas aqui está o que ele não previu: eu não o deixaria ignorante de seus planos. Eu soei o meu alarme em seu espírito. Estou lhe mostrando as armadilhas ocultas, porque o escolhi como intercessor. Você pode pensar, mas por que eu? Porque suas orações têm peso no céu. Porque você é aquele disposto a permanecer de pé quando os outros dormem. Porque vejo em você um vaso através do qual a minha autoridade pode fluir. Considere o que você já testemunhou. Você não viu padrões de ataques inimigos se repetirem em sua linhagem familiar? Um fim prematuro de vidas, ciclos de doenças, acidentes repentinos que parecem vir sem motivo? Você não observou como a alegria é rapidamente roubada, como os sonhos são estrangulados antes mesmo de nascerem? Essas não são coincidências. São marcas de uma batalha espiritual que já vinha sendo travada muito antes que você percebesse. Mas hoje, estou colocando você na linha de frente, e sua obediência é a barreira que quebrará o padrão e preservará uma vida. Você sente a urgência porque ela é urgente. Este não é um problema distante, este é um momento de vida ou morte, e você não deve tratá-lo levianamente. Se você adiar, se você deixar isso de lado, o espírito da morte prematura avançará. É por isso que falo com tanta urgência, por isso que me repito, por isso que não permitirei que você se sinta confortável. Pois não estou simplesmente alertando você sobre o perigo, estou ordenando que você reaja. Talvez você tenha se perguntado, por que tem havido tanta turbulência ultimamente? Por que me sinto cercado por tempestades? É porque o ataque do inimigo se intensifica quando ele sabe que meu plano de salvação e proteção divina está próximo. O ladrão sempre ataca com mais força quando sente uma porta prestes a se abrir para a bênção. Mas ouça-me claramente, a turbulência é um sinal de que você está pisando em solo sagrado. O tremor é evidência de que o inimigo teme a sua oração. Quero que você se lembre daquelas noites sem dormir, quando a ansiedade sussurrava e o medo tentava sufocar sua respiração. Não era apenas emoção, era um despertar profético. Seu espírito estava sendo despertado, sendo alertado, sendo convocado para a guerra. Não confunda o alarme com derrota. Era um chamado à ação. Quando você acordou no meio da noite com uma preocupação repentina por seu ente querido, era o Espírito Santo puxando para a posição, dizendo: ore agora. Interceda agora. Declare a vida agora. Mesmo em pequenas coisas, eu tenho falado. Aquela imagem repentina que passou pela sua cabeça deles em perigo, o peso que tomou conta de você ao ouvir o nome deles, a sensação inquieta de que algo invisível estava errado, tudo isso não era sua imaginação. Eram os movimentos da voz de Deus dentro de você. Você entende agora? Eu tenho lhe avisado o tempo todo, e agora o aviso fica mais alto, porque o tempo é curto. O perigo não é abstrato. As armadilhas do inimigo são preparadas para resultados específicos. Para alguns, pode ser um acidente planejado. Para outros, uma doença prestes a se manifestar. Para outros ainda, um desespero profundo o suficiente para roubar a vontade de viver. O adversário estuda as fraquezas e as explora. Mas, embora seus planos sejam reais, minha proteção é mais forte. Embora sua mão estenda, minha mão é poderosa para salvar. Mas eu não me movo sem intercessão.
Não libero minha hóstia angelical sem o clamor da fé. É por isso que preciso que você veja isto: você é a sentinela no muro. Se você ficar em silêncio, o inimigo avança sem controle. Se você se elevar em autoridade em nome de Jesus, o ataque será desfeito. É por isso que estou chamando você para agir imediatamente, não amanhã, não na semana que vem. Há um tempo limitado para anular o decreto. Filho, pense nas vezes em que você ignorou aquele empurrãozinho interior e, mais tarde, disse: eu sabia que algo estava errado. Era o meu espírito tentando alcançá-lo. Hoje, eu lhe digo claramente: não ignore. Não se afaste. Esta é a sua missão. Você não pode escapar do peso dela, mas pode escolher enfrentá-la. E quando fizer, verá como a obediência se tornará o escudo que protege o seu ente querido. Não se iluda pensando que isso é responsabilidade de outra pessoa. Coloquei esse fardo em seu coração por um motivo. Permiti que você sentisse o fogo interior, o peso inexplicável, porque era para te levar à ruína. É isso que significa ser escolhido como intercessor. Você carrega o fardo até que a superação chegue. E eu lhe prometo, se você carregá-lo fielmente, verá o milagre da vida preservada. Eu sei que você teme o fracasso. Sei que você se pergunta: e se eu não tiver fé suficiente? E se a minha oração não for forte o suficiente? Mas eu lhe digo agora, não se trata da perfeição das suas palavras, mas da entrega do seu coração. Não se trata da sua força, mas da sua obediência. Quando você abre a boca, quando declara com fé: eu envio anjos para guerrear em seu favor. Quando você sussurra meu nome, os demônios tremem. Quando você intercede, você se alinha com o céu, e os planos do inimigo se desfazem. Ouça-me novamente: há uma vida em jogo. O espírito da morte prematura está rondando, mas pode ser repelido pela sua oração. O adversário afiou suas armas, mas elas se quebrarão quando você levantar a voz. Ele escreveu um roteiro de tragédia, mas sua obediência o transformará em testemunho. É por isso que você deve agir. É por isso que você não deve hesitar. Fiquem despertos. Fiquem atentos. Não descartem isso como uma mensagem passageira. Sou eu, o Eterno, dando-lhes um último aviso porque eu os amo, porque eu os amo, porque eu não deixarei que a escuridão os leve sem luta. Mas a minha luta flui através da sua obediência. Vocês entendem? Eu os escolhi para este momento. Eu confiei a vocês esta missão. E repito, se você se afastar, se fechar os ouvidos a este aviso profético, carregará consigo a consciência de que poderia ter permanecido na brecha, mas escolheu o silêncio. Mas se você se levantar, se obedecer, se orar com fé e urgência, então verá a recompensa da obediência, uma vida preservada, um destino assegurado, um testemunho nascido do fogo. Você sente o peso disso agora? Você sente o tremor do seu espírito? Isso é o meu espírito se alinhando com o seu. Eu não o deixarei impotente. Eu o equiparei. Eu o ensinarei a travar a guerra em oração. Eu lhe mostrarei os passos, as declarações, os atos proféticos que liberam a vitória. Mas primeiro, você deve permanecer. Você deve permanecer sob esta palavra até o fim, porque cada camada é necessária para o avanço. Filho, o perigo é real, mas a minha proteção também. A cobertura espiritual que ofereço não é frágil, nem incerta, mas é desbloqueada através da sua obediência. O ataque do inimigo pode ser feroz, mas a minha promessa de proteção familiar, a minha aliança de preservação da vida, permanece mais forte. Fique comigo, pois estou prestes a revelar mais.
Agora, meu filho, ouça-me enquanto revelo o caminho a seguir. Não o trouxe até aqui apenas para deixá-lo tremendo de medo das armadilhas do inimigo. Não, quando sou um aviso profético, nunca é sim uma estratégia de proteção divina. O que você enfrenta é, de fato, um momento de vida ou morte, mas você não é impotente. Coloquei em você e diante de você as próprias ferramentas que anulam o decreto das trevas. Você só precisa usá-las com coragem, fé e obediência. Primeiro, você precisa entender o fundamento, a intercessão. Você foi escolhido como vigia, e essa função não pode ser transferida para outro. Outros podem orar, sim, mas essa tarefa específica está marcada com o seu nome. Você pergunta, por que eu, Senhor? Por que não outra pessoa? Porque o fardo que você sente, o peso no coração, foi colocado em você como um marcador divino. Aquele ente querido está ligado ao seu destino, e a proteção da vida dele foi confiada à sua obediência. Você percebe isso? Se você permanecer em silêncio, o ataque inimigo avança. Se você se levantar em oração e autoridade em nome de Jesus, o próprio céu se moverá em suas palavras. Deixe-me perguntar-lhe claramente, o que você escolheria se lhe fossem dados dois caminhos? O silêncio, que leva à perda e ao arrependimento, o outro, a obediência, que leva à preservação da vida e à recompensa da obediência. Você permitiria que o medo ou a hesitação o impedissem? Ou você verá que não se trata apenas de salvar o outro, mas de moldar sua própria fé, seu próprio testemunho, sua própria parceria comigo? O inimigo sussurra mentiras, tentando convencê-lo de que sua oração é pequena demais, suas palavras fracas demais, sua fé frágil demais. Mas aqui está o conhecimento privilegiado que lhe dou, até mesmo o menor grito de fé, proferido em rendição, desencadeia anjos em ação. Até mesmo o sussurro do meu nome abala o trono das trevas. Você não está guerreando com sua força, você está empunhando a minha. Não acredite na mentira de que sua voz não importa. É precisamente a sua voz, a sua oração, que foi escolhida para desmantelar a estratégia demoníaca que agora se desenrola. Mas você enfrenta um dilema moral. Você se sacrificará ou se refugiará em conforto? A intercessão tem um custo, tempo, energia e disposição para suportar o fardo. Ela o puxa da distração para o fogo do foco. Pode exigir que você interrompa o que os outros consideram urgente para obedecer ao que eu chamo de eterno. Você consegue deixar de lado seu próprio cansaço, sua própria agenda, para atender ao chamado do Espírito? Ou você se afastará, deixando que a conveniência lhe roube o destino? Eu lhe digo agora, sua obediência é o escudo, sua oração é um muro, sua declaração é a espada. Se você abrir a boca em intercessão, você desfaz as armadilhas do inimigo. Se você se firmar na minha palavra, você deterá o espírito de morte prematura. Se você declarar com ousadia em nome de Jesus, você destrancará a cobertura da proteção divina que nenhum demônio pode penetrar. Filho, eu lhe dei conhecimento privilegiado de como o inimigo age. Você não vê os sinais? As distrações repentinas quando você tenta orar, o sono pesado quando você quer interceder, a confusão que obscurece seus pensamentos, tudo isso não é acidente. São ataques inimigos cuidadosamente planejados para mantê-lo em silêncio. Mas quando você reconhece a armadilha, você já tem poder sobre ela. Uma vez exposta, a escuridão perde força. E agora eu a expus a você. Então eu lhe pergunto, você ignorará os sinais ou se levantará com um fogo renovado? Permitirá que o fogo interior que se agita em seu espírito o impulsione à oração? Ou deixará que ele se reduza a cinzas porque você estava muito cansado, muito hesitante, muito distraído?
Lembre-se, este é um período de tempo limitado. Adiar é perigoso. Obedecer é urgente. Ouça minha promessa: se você interceder, verá uma reversão. O que era para ser morte se transformará em vida. O que o adversário marcou para a tragédia se tornará testemunho. O que parecia inevitável será quebrado pela voz de Deus ecoando através da sua boca. Essa é a visão única de salvação que lhe revelo agora, não apenas salvar almas eternamente, mas preservar vidas fisicamente, por meio da oração dos justos. Pense nisto: por que você acha que eu o incitei a ouvir esta mensagem? Dentre os milhões de vozes no mundo, por que eu o trouxe aqui, neste momento, para ouvir a minha palavra? É porque o perigo está próximo, e a tarefa é sua. Isso não é coincidência, é uma designação divina. Você foi escolhido para ouvir porque foi escolhido para agir. Você pode perguntar: e se eu falhar, Senhor? E se eu orar e nada acontecer? Mas eu lhe digo, isso não é possível. Toda oração de fé dá frutos. Mesmo quando você não consegue ver imediatamente, meus anjos são enviados. A cobertura espiritual começa a se espalhar. O ataque inimigo começa a se romper. Não meça a eficácia pelo que você vê no momento, meça pela minha promessa, que nunca falha. Não estou pedindo palavras perfeitas, estou pedindo um coração rendido. Não estou exigindo eloquência, estou exigindo urgência. Abra sua boca e eu a encherei. Ajoelhe-se e eu o fortalecerei. Clame e eu responderei. Não se trata do seu desempenho, trata-se da sua obediência. Pense novamente naquele que está em perigo. Sua vida, seu propósito, seu destino, tudo está em jogo. Você o ama o suficiente para lutar por ele em espírito? Você confia em mim o suficiente para entrar nesta batalha em seu favor? Você acredita em minha palavra o suficiente para anular os planos ocultos revelados pelo inimigo? Estas não são perguntas para amanhã, são para este exato momento. Se você obedecer, se você se empenhar em oração, caminhará não apenas em vitória por eles, mas também em vitória por si mesmo. Pois cada ato de obediência abre novas portas. Cada oração edifica o seu espírito. Cada declaração em nome de Jesus fortalece a sua fé. E eu lhe prometo que a recompensa da obediência nunca é pequena. Você verá a proteção da família. Testemunhará o milagre da vida preservada e carregará um testemunho que encorajará outros a se levantarem quando chegar a hora de intercessão. Mas se você se afastar, se escolher o silêncio, se ignorar o aviso, o peso do arrependimento será pesado. Você se lembrará deste momento e dirá: eu poderia ter ficado na brecha. Filho, não trilhe o caminho do arrependimento. Trilhe o caminho da obediência. O caminho onde você se associa ao Todo-Poderoso para cancelar decretos de morte e liberar decretos de vida. Não vou forçá-lo. Eu faço o convite, mas a escolha continua sendo sua. Este é o seu dilema moral: ficar em silêncio ou falar a vida, recuar com medo ou se erguer na fé. Eu já lhe dei tudo o que você precisa, o Espírito Santo, a autoridade do meu nome, as promessas da minha palavra. Não lhe falta nada. A única peça que falta é a sua decisão. Então, deixe-me perguntar novamente: você se colocará na brecha? Agirá com urgência? Carregará o fardo até que ele se transforme em bênção? A janela é curta, mas a promessa é certa. Escolha agora e escolha a vida. Pois, ao obedecer, você não apenas preservará aquele que ama, mas também entrará em uma caminhada mais profunda comigo, carregando a autoridade de alguém que conhece o poder da oração, a realidade da guerra e a beleza da vitória.
fique até o final desta palavra. Pois nos momentos que virão, não apenas confirmarei a urgência desta tarefa, mas também liberarei sobre você a proteção divina que cobre você e sua família. Você ouvirá o som da promessa, a certeza de que, ao interceder, nunca lutará sozinho. Pois eu, o Senhor, luto com você, e sua obediência destrava o escudo do céu. Agora, meu filho amado, ouça enquanto falo não apenas do peso das armadilhas inimigas, mas dos tesouros da minha aliança. Pois quando eu o chamo para a batalha, também o cerco com proteção divina. Quando peço obediência, também preparo para você a recompensa da obediência. Eu não o convoco para um lugar de guerra sem revesti-lo com a cobertura completa da minha presença. E eu lhe declaro neste dia, ao se levantar em oração, você não apenas anulará o ataque inimigo, mas também liberará rios de bênçãos que transbordarão para sua casa, para sua família e para o seu futuro. Não pense que se trata apenas de prevenir a morte. Não, é algo maior. Trata-se de abrir a porta para a vida, e vida em abundância. Trata-se de derrubar as antigas maldições que assombram sua linhagem familiar e inaugurar uma nova temporada de proteção familiar. Pois quando você orar, quando interceder, quando soltar o clamor da fé, não apenas preservarei aquele que está em perigo, mas também realizarei milagres que se propagarão por todos os cômodos da sua casa. Ouça-me, enviarei meus anjos para guardar os caminhos do seu amado. Seus passos não tropeçarão onde o inimigo esperava. A tarefa da tragédia será reescrita no testemunho da sobrevivência. E não apenas sobrevivência, mas florescimento. Pois eu não sou um Deus que apenas resgata, eu sou o Deus que restaura, que multiplica, que transforma o luto em dança e as cinzas em coroas. Esta é a minha promessa a você, que no mesmo lugar onde o adversário procurou destruir, eu levantarei a vitória. Ao obedecer, você sentirá o peso no coração se dissipar e se transformar em paz. O fogo interior que você sente agora como urgência se tornará a chama da alegria, da gratidão, da certeza de que o céu respondeu. Você testemunhará, eu orei, fiquei na brecha, e o Senhor não me abandonou. Este testemunho não será privado, será um sinal para os outros de que sou fiel, de que respondo, de que me movo rapidamente quando meus filhos obedecem. Você não percebe? Este momento de vida ou morte também é uma porta de entrada para a bênção. O próprio ato de oração que anula o espírito de morte prematura também inaugura a bênção da longevidade, da estabilidade, da preservação divina. Seu ente querido não apenas será poupado, seu futuro estará garantido. E em sua obediência, você saboreará a doçura da vitória. Pois eu, o Senhor, te faço esta promessa, você não lutará sozinho. Meu espírito vai com você. Meus anjos te cercam. Minha presença te cobre como um escudo. Quando você declarar em nome de Jesus, sentirá a onda da autoridade do céu apoiando sua voz. Quando você interceder, sentirá o sussurro do Espírito Santo guiando suas palavras, moldando suas declarações, fortalecendo sua oração. E você saberá que o Deus que avisa é também o Deus que protege, o Deus que comanda é também o Deus que abençoa. Prometo-te também isto: a obediência que semeias hoje dará frutos por gerações. Teus filhos e os netos andarão à sombra da tua intercessão. Eles colherão os frutos da tua fidelidade. Onde o adversário planejou ciclos de destruição, tu verás ciclos de bênção. Onde o inimigo marcou a tua casa com tristeza, eu a marcarei com alegria. Onde a escuridão escreveu a perda em tua linhagem, eu escreverei a vitória. E ouça isto, eu o recompensarei não apenas com proteção familiar, mas também com superação pessoal. Pois, à medida que você obedecer, portas se abrirão em sua própria vida. Ao erguer alguém em oração, eu o erguerei.
Ao cobri-lo, eu o cobrirei. Ao carregar o fardo com urgência, eu carregarei o seu com misericórdia. Este é o mistério da intercessão. Ao salvar o outro, você mesmo é salvo. Ao cobrir o outro, você mesmo é coberto. Ao buscar a preservação do outro, você mesmo é preservado. Deixe-me assegurar-lhe, as armadilhas do inimigo não prevalecerão. Os planos ocultos revelados serão derrubados. A estratégia demoníaca ruirá. E em seu lugar, hastearei uma bandeira de vitória sobre a sua casa. Você verá com seus próprios olhos a diferença entre aqueles que obedecem e aqueles que demoram. Você saboreará a doçura da oração respondida e caminhará na confiança de quem viu a mão de Deus se mover com poder. Não tema o rugido do inimigo. Não trema diante das sombras da morte. Pois eu já decretei a vida. Já enviei a minha palavra, e ela não retornará vazia. Já libertei anjos com missões de proteção. Sua obediência simplesmente destranca o que foi preparado. Sua oração simplesmente abre as comportas. Esta é a beleza da minha parceria com você, que juntos cancelamos as obras das trevas e estabelecemos o reino da luz. Amado, eu o abençoo com paz enquanto você carrega esta tarefa. Eu o abençoo com coragem enquanto você se posiciona na brecha. Eu o abençoo com discernimento para reconhecer o ataque inimigo rapidamente e responder com fé. Eu o abençoo com ousadia para declarar minhas promessas em voz alta, para decretar vida, para quebrar correntes, para proclamar vitória. Eu o abençoo com alegria em meio à batalha, sabendo que você luta pela vitória, não pela vitória, pois a cruz já selou o resultado. Esta bênção não é apenas para hoje. Ela ecoará amanhã, nos anos vindouros. Pois no momento em que você obedece, no momento em que age, você põe em movimento uma reação em cadeia de milagres. A doença que estava se formando será interrompida. O acidente que foi planejado será desviado. O desespero que sussurrava será silenciado. E em seu lugar, vida, paz, provisão e testemunho. Então receba esta promessa, tão certo como o nascer do sol, responderei à sua oração. Tão certo como o brilho das estrelas, não abandonarei a sua obediência. Tão certo como os céus declaram a minha glória, assim a sua casa declarará a minha fidelidade. Você não foi esquecido, não foi abandonado, não está lutando sozinho. Você está protegido, você foi escolhido, você está equipado. E ao interceder, lembre-se deste selo: a recompensa da obediência não é apenas a vitória na batalha que você vê agora, mas também a bênção em batalhas que você ainda não sabe que virão. Sua oração hoje constrói muros de proteção para o amanhã. Sua obediência hoje planta sementes de milagres para o amanhã. Sua declaração hoje sacode as correntes que poderiam ter prendido as gerações futuras. Esta é a onda da intercessão, o legado da obediência. Então, caminhe com confiança, meu filho. A urgência que você sente é um sinal de que o tempo é curto, sim, mas também é um sinal de que a bênção está próxima. Não hesite. Não duvide. Posicione-se, declare, interceda e então observe enquanto eu me movo. Pois eu sou fiel, eu sou poderoso e estou comprometido em preservar a vida onde o inimigo proferiu a palavra morte. Fique comigo até o fim, pois em breve oraremos juntos. Em breve você erguerá a sua voz, e eu responderei. Em breve você entrará na plenitude desta missão e sentirá a liberação da proteção do céu cair sobre você e sobre aquele que você ama. E você saberá: a voz de Deus me alertou, o Espírito Santo me moveu, os anjos lutaram por mim e o Senhor preservou a minha casa. Esta é a minha promessa. Esta é a sua bênção. Este é o milagre que aguarda a sua obediência.
Agora, meu filho, vamos selar este momento em oração. Não repita estas palavras casualmente, diga-as como o clamor do seu espírito, como a arma da sua guerra. Abra a boca, eleve o seu coração e deixe-nos interceder juntos. Oremos, Pai das luzes, venho diante de ti em nome de Jesus, como aquele que escolheste para interceder. Reconheço que me foi confiado este fardo, que não posso me esquivar, que este é verdadeiramente um momento de vida ou morte. Assumo meu papel de vigia, de intercessor, de quem não permitirá que as armadilhas do inimigo triunfem. Lembro-me da história de Esther, que entrou na corte do rei para interceder por seu povo, dizendo: se eu perecer, pereci. Hoje, Senhor, eu me coloco como Esther, disposta a confrontar a estratégia demoníaca que busca destruir meu ente querido. Peço que anules o decreto da morte e liberes o decreto da vida. Lembro-me do profeta Ezequiel, que falou do atalaia no muro. Se o atalaia soar o alarme, o sangue não estará em suas mãos. Assumo minha posição agora, soando o alarme no espírito, declarando que o espírito da morte prematura não reivindicará esta vida. Lembro-me de Elias no Monte Carmelo, que orou até que os céus dessem chuva. Comprometo-me agora a orar com persistência, a insistir até que a vitória chegue, a clamar até que os céus liberem proteção divina sobre aquele que amo. Lembro-me de Daniel, que abria sua janela em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, mesmo sob a ameaça da cova dos leões. Senhor, dá-me a mesma coragem para continuar em oração, apesar da pressão da distração ou do cansaço. Que minha voz se eleve como incenso diante de ti, dia e noite, até que esta batalha seja vencida. Lembro-me de Jesus no Getsemane, que disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. No mesmo espírito, entrego meu conforto, minha agenda, minhas distrações e escolho a obediência. Abraço o fogo interior que tu colocaste em mim e declaro que não hesitarei. Este é o meu momento de retorno e configuração, a minha volta do silêncio à obediência, da hesitação à ação, do medo à fé. Senhor, eu agora declaro com fé: nenhuma arma forjada contra o meu amado prosperará. Eu anulo as conspirações, eu destruo o ataque inimigo, eu exponho os planos ocultos revelados e eu declaro a vida em nome de Jesus. Onde havia uma designação de morte, eu proclamo a preservação da vida. Onde havia escuridão, eu proclamo a luz. Onde havia desespero, eu proclamo a esperança. Envia agora os teus anjos, Senhor, para cercá-los e cobri-los. Que o teu Espírito Santo os envolva como um escudo de fogo. Que a tua presença preencha o ambiente onde eles estão, trazendo paz, estabilidade e segurança. Coloque-os sob o manto da proteção espiritual, guardados pela tua mão e preservados pela tua promessa. E Senhor, abençoa-me enquanto obedeço. Fortalece-me para permanecer fiel na intercessão, firme na vigilância, inabalável na oração. Que a minha obediência seja a semente que desbloqueia o milagre, a proteção da família, o testemunho da vitória. E que o meu coração se alegre quando eu vir a recompensa da obediência, sabendo que tu preservaste a vida e escreveste uma nova história de bênçãos. Na autoridade de Jesus Cristo, selo esta oração. Amém. Meu filho, você ouviu a minha voz, carregou o fardo e elevou a oração. Este não é o fim da jornada, mas o início da obediência. Você agora se encontra como alguém desperto para a realidade da batalha espiritual, alerta para as armadilhas do inimigo e fortalecido com o conhecimento de que sua oração carrega o peso do céu. A escolha já está selada, você decidiu entrar no lugar de intercessão e, por causa disso, uma vida é preservada, um destino é assegurado e os planos das trevas são anulados. Não se esqueça do que eu disse. Não se afaste como se fosse apenas um momento passageiro.
Este foi um último aviso, um chamado que lhe foi dirigido porque confio em você, porque vejo em você aquele que agirá com urgência quando os outros hesitarem. A janela ainda é estreita, mas sua obediência destrancou a proteção divina que agora envolve seu ente querido. Continue a se posicionar na brecha, continue a declarar, continue a crer, pois esta proteção é sustentada pela fé. Agora, peço que cele este momento não apenas com oração, mas com testemunho. Se você sentir a minha presença se agitando agora mesmo, escreva nos comentários a palavra Amém como um ato profético. Isto não é para o homem, mas para o seu próprio espírito, um sinal de que você ouviu, de que respondeu, de que escolheu a obediência. Declare em voz alta agora mesmo: eu anulo o espírito da morte prematura e proclamo a preservação da vida em nome de Jesus. Deixe sua própria boca testificar da verdade, pois suas palavras constroem um escudo que nenhum ataque inimigo pode perfurar. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama, pois você não sabe qual vida pode estar em jogo, esperando que a voz de Deus desperte outro intercessor. Não guarde para si o que lhe foi dado para preservar os outros. A recompensa da obediência se multiplica quando você espalha o aviso, quando estende a proteção, quando convida outros para a tarefa. Ao partir daqui, lembre-se da bênção que lhe falei: sua família está sob proteção espiritual, sua obediência está marcada no céu, sua fé está registrada e suas orações são ouvidas. Você verá o milagre, testemunhará a vitória e caminhará na alegria de saber que não ignorou o chamado. Esta é a minha despedida de vocês neste momento, mas não a minha partida. Eu permaneço com vocês, permaneço em vocês, permaneço lutando por vocês. Tenham coragem, permaneçam alertas, continuem orando e observem enquanto eu, o Senhor, cumpro cada palavra que tenho dito. Vá em paz, vá com ousadia e vá na certeza da minha promessa. A batalha foi vista, o fardo foi carregado, a proteção foi liberada. Agora ande na bênção do Espírito Santo, na força dos meus anjos e no poder do nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras. É um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.